Hoje eu vou pedir para ler um pouquinho mais, tá? Então, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, que a gente sempre lê do 23 até o 28, né? Hoje nós vamos ler, quer dizer, eu vou pedir para alguém ler 1 Coríntios 11, do 17 até o 32. Alguém, por favor, pode ler? 1 Coríntios 11, 17 a 32, a ceia do Senhor. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois suas reuniões de adoração fazem mais mal do que o bem. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupo de pessoas que estão brigando, e eu creio que, em parte, isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro quem são os que estão certos. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até ficar bêbados. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde pode comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que os elogie? É claro que não, não vou elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor... Peraí, até que Isso. Porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: Isso é meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo, a aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Você se confundiu aí, porque a gente nunca leu o comecinho, né? Porque, assim, a gente nunca vai imaginar, né, que a igreja de Corinto, que é cheia de dons espirituais, né, fosse uma igreja problemática. Então, Paulo começa falando, não tenho que te elogiar. Na verdade, vocês estão cada vez pior. Vixe, né? E o Paulo, ele começa dizendo, e quando a gente se reúne para tomar Santa Ceia, para a gente não cair no mesmo erro que a igreja de Corinto, porque cada um estava lá por si só, não estava nem aí com o outro. E se você lê atentamente, você fica escandalizado, né? Pô, aquele povo que tem mais dinheiro, que tem mais capacidade, que tem mais, vamos dizer, provisões, vem para comer na igreja, para encher a barriga, deixar os que estão passando fome, passar fome, né? Porque deles, assim, a gente fica pensando, né? Por causa de um pedacinho de pão e um pouquinho de suco, o nosso é assim, né? Mas, na verdade, naquela época, a ceia deles era ceia. Eles se alimentavam, né? E aqui Paulo, então, ele fala, vocês não estão se importando um com o outro.
E quando a gente toma a Santa Ceia, é para a gente lembrar a obra que Cristo fez na cruz, de pensar um no outro, né? Pensar em Deus, mas pensar um no outro. Espera-se dentro da igreja que haja unidade. E ali Paulo fica escandalizado, né? Porque eu falo, o pessoal, além de comer, se empaturrar, ficava bêbado. Meu Deus, quando eu li, eu falei, Senhor, tem misericórdia desse povo da igreja, né? Que não está nem aí com o outro, além de comer a comida toda, sem se importar se o outro está comendo ou não, bebia até ficar bêbado. É uma coisa de doido, né? Mas Paulo fala assim, vocês estão divididos, né? Havia brigas dentro da igreja. Na nossa não tem. A gente quer pensar assim, né? Que a nossa igreja está tudo bem. Mas se você vem pensando só em você, não, eu vou então pedir perdão dos meus pecados, vou tomar ceia e vou ser purificado, vou estar de bem com Deus. Paulo falou: você tem que estar de bem com todo mundo, você tem que reconhecer o corpo de Cristo, né? Quando a gente toma a ceia, a gente está declarando que somos no mesmo corpo, né? E então Paulo, por isso que ele fala assim no final. Talvez alguns nunca atentaram para essas palavras. Quando ele fala da gente se examinar, mas ele fala assim: por isso que no meio de vocês tem muitos fracos e doentes, e alguns que até morreram. É triste isso, né? Estão doentes porque não estão discernindo esse corpo de Cristo, de perceber a necessidade do seu irmão, de poder ajudar, de estar unido com ele. É isso que Paulo estava relembrando a igreja de Corinto. Vocês estão menosprezando a obra que Cristo fez na cruz para que a gente fosse um só, né? E alguns até morreram. Nós estamos sendo disciplinados por Deus. Eu penso nessa pandemia, é um tempo também que Deus está nos disciplinando, para a gente poder reconhecer o corpo de Cristo, a gente poder perceber as necessidades do nosso irmão, mesmo que a gente não consiga estar junto. Eu acho que esse isolamento nos ensina muitas coisas, né? E eu penso que a primeira coisa que Deus está nos ensinando a sermos igreja onde nós estivermos. Não é o templo que é a igreja. Não é estar reunido no templo que é a igreja. A igreja somos nós, né? Cada um de nós. Não é a estrutura física que é a igreja. A igreja é cada pessoa, né? Então, que a gente não seja como a igreja de Corinto, que não percebia a necessidade do irmão, mas que a gente possa ter interesse uns pelos outros, e ao tomar a ceia, não só lembrar daquilo que Jesus fez por cada um de nós, mas daquilo que ele fez por nós como igreja, né? E que nós possamos buscar essa unidade, não só com ele, mas a unidade uns com os outros, porque aí nós vamos ser fortes, nós vamos ser saudáveis, nós vamos poder cumprir com o chamado de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, nós vamos ter um tempo para poder colocar diante de Deus como está seu coração, reconhecer as coisas que Deus precisa mudar em nós, né? Nós precisamos ser transformados e reconhecer que nós também precisamos uns dos outros, né? Que nós não estamos sozinhos, que somos parte de um corpo de Cristo. Não só da igreja de Guarulhos, mas toda a igreja de Cristo espalhada pelo mundo todo. Amém? Então vamos orar, vamos ter esse tempo de reflexão, pedir para o Senhor sondar nossos corações,
revelar para nós aquilo que precisamos ser transformados, pedir perdão pelos nossos pecados, daquilo que a gente conhece e também daquilo que a gente não conhece, né? A gente poder se colocar diante de Deus. Amém? Senhor, nós agradecemos pela tua obra lá na cruz e reconhecemos, ó Pai, quão miseráveis, pequenos e fracos nós somos, Senhor. Nesta manhã queremos confessar-te nossas ofensas, nossos pecados, nossas indiferenças, nossas fraquezas. Pedimos perdão, Senhor, que o Senhor venha nos lavar, que o Senhor venha nos purificar, que possamos ser um como o Senhor é, Deus Pai, Deus Espírito Santo. Traz essa unidade verdadeira sobre a nossa igreja, que a gente se importe verdadeiramente uns com os outros e que a gente possa amar como o Senhor nos ama. Obrigada, Deus, por essa ceia que a gente pode tomar. Obrigada porque eu não estou sozinha, mas tenho um corpo, o teu corpo, Deus, que se faz presente através dos meus irmãos aqui. Abençoe, Senhor, cada um do teu povo. E nós queremos agora pedir que o Senhor santifique esses elementos. O pão, que representa o teu corpo, o suco de uva, que representa o teu sangue, Jesus, que o Senhor purifique e através da gente tomar esse pão, de comer esse pão e tomar o suco, a gente possa sentir tua presença, sermos unidos por ti, unidos com o meu irmão. Nós queremos entregar isto e te pedir, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então vamos pegar os elementos, o pão e o suco, ok? Então vamos, com corações gratos, vamos comer. Vamos beber? Eu queria pedir uma oração, pode ser para o César? Pai querido, Pai amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por este dia, por estarmos juntos, estarmos aqui compartilhando de Tua ceia, Senhor, renovando nossos votos, nossa aliança contigo, meu Pai. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém. Amém, obrigada.
Vamos abrir lá em Lucas. Espero que vocês não enjoem desse texto, porque nós vamos falar bastante. Lucas 10. Versículos 40. Versículo 40. Alguém pode ler? Lucas 10, 40. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: O senhor não se importa que minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Ok. O título de hoje é Senhor, não te importas? Pensando na Marta, né? Tudo que ela estava fazendo. Será que você, alguma vez que fez muitas coisas, ou fez uma coisa muito legal, ou fez alguma coisa, e sentiu que ninguém reparou, que ninguém elogiou? Eu fiquei pensando, sabe? Tipo, serviço de casa é uma coisa que não tem fim. Se você faz, tudo bem. Ninguém repara às vezes, né? Se você não faz, aí você deixa a pia lá acumulada, deixa sujeira, banheiro sem lavar, aí todo mundo repara. Nossa, que sujeira! Será que vocês já sentiram assim? Que às vezes você faz as coisas e ninguém repara que você fez. Tem muitas coisas, né? Tem muitas coisas que a gente faz e muitas vezes nós não somos reconhecidos. Então, Marta, pensa naquela mulher hospitaleira que pôs aquele monte de homem lá na casa dela, estava servindo, fazendo tantas coisas, até que chegou uma hora que ela não aguentou mais, ninguém está ligando para ela. Estou fazendo tudo para esse povão aí e ninguém está vendo nada. Talvez a Marta foi a primeira pessoa que chegou para Jesus e falou: Senhor, o senhor não se importa? Mas ela não foi a última que falou isso. Talvez muitos de nós ainda estamos falando isso para Deus. Senhor, o senhor não se importa? Estou passando por isso. Estou tão cansado. Estou tão aflito. Estou tão angustiado. Estou tão sofrendo. Então, Marta é aquela pessoa, vamos dizer assim, sobrecarregada e perfeccionista, né? Quem é perfeccionista vai entender a Marta, né? Nunca está satisfeito e sempre quer fazer o melhor. Eu penso que quando eu era mais nova, eu era a tal da Marta sobrecarregada, perfeccionista. Nossa, eu fazia até ficar perfeito. Gente, quem é perfeccionista é um sofrimento que não leva quase para nada. Porque a gente fica esperando que alguém vai te elogiar, mas não elogia, né? E eu me cansei muito com isso, porque queria fazer do melhor,
Então, às vezes, não queria nem que o outro fizesse, porque eu achava que eu ia fazer melhor. E acaba se sobrecarregando com isso, né? Porque você não consegue delegar para as outras pessoas. E a Marta era dessa sobrecarregada e perfeccionista. E pensando nisso, né? Você vê, ela foi reclamar com Jesus porque ela achava que ela estava certa e ela achava que a irmã, a Maria, estava erradinha. Maria é preguiçosa. Nossa, Maria está lá no meio dos homens, nem pode ficar assim. Em vez de me ajudar, fica lá nos pés de Jesus, ouvindo, ouvindo, ouvindo. Quando a gente ouve essa fala de Marta, talvez você pensou, nossa, a mamãe só pensa na minha outra irmã, ou no meu outro irmão. Nossa, tudo que a minha irmã, o meu irmão, lá em casa é assim. Tudo que o meu irmãozinho faz é tudo lindo e maravilhoso. Mamãe só vê o que meu irmãozinho faz. Eu já tive tempo que eu brigava, falava, poxa vida, né? Nós também estamos fazendo, mamãe. Agora já não brigo nem mais. É mesmo, ele faz bem, ele faz bem, parabéns. Mas quantas vezes nós somos essa Marta, né? Resmungona, resmungão. Ai, Jesus só olha para ela, Jesus só está dando importância para ela. A gente sente no nosso coração, puxa, não é justo. Será que Deus se importa? Será que Ele está olhando para mim? E a gente quer colocar uma balança, né, diante de Deus para mostrar o que é justo, o que não é. Olha só a nossa petulância, né? Vamos abrir lá em Êxodo, capítulo 18, versículos 17 e 18. Êxodo, capítulo 18, 17 e 18. Alguém pode ler? Eu vou ler. Ai. Então Jetro disse: o que você está fazendo não está certo. Desse jeito você vai ficar cansado demais, e o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Uhum. Outra aqui, outra Marta sobrecarregada, perfeccionista. Era Moisés. Coitado dele. Imagine, todo dia ele ficava de manhã até o pôr do sol. Ai, pensa nisso. Ouvindo as queixas do povo, julgando as coisas do povo. Ai, é muita coisa, né? Para uma pessoa só. Então o Jetro percebeu, ele falou: você não vai aguentar. Vai chegar uma hora que tudo vai explodir. Você vai morrer. E ele deu um conselho muito sábio para Moisés. É muito pesado só para você. Então ele aconselhou o seu genro, faz assim, ó, levante homens que você tem confiança, que são maduros, né? Que sejam bons líderes, que sejam tementes a Deus, que te ajudem. E a gente fica que nem Moisés, que a gente fica que nem Marta, trabalhando que nem um condenado, né? Se sobrecarregando, porque tudo bem, você quer fazer o melhor, mas sozinho cansa, né? Vai ficando pesado. No começo você até tem força para fazer,
mas depois vai ficando pesado. Tanto Moisés como Marta estavam a ponto de explodir. A Marta explodiu. A Marta explodiu, chegou para Jesus. Eu não aguento mais ver essa minha irmã preguiçosa parada aí, enquanto eu não estou parando. Ela queria, talvez, receber um elogio de Jesus, falar, nossa, Marta, você está fazendo tão bem, né? Muito obrigada, você nos recebeu, estava cansado, estava com fome, você está fazendo a comida deliciosa. Pensando nas pessoas, né, que faz isso nas suas casas, talvez você está sentindo que nem a Marta. Nossa, eu faço essa comida tão gostosa, não recebo um elogiozinho e ainda ouço de novo isso. Ai, ainda bem que eu não tenho ninguém para reclamar. Ai, Senhor, mas é tão triste, né? Quando a gente faz as coisas com tanto amor e com tanto carinho e a gente não é reconhecido. Então, vou contar uma história de um sacerdote que morava que ele era sacerdote numa pequena paróquia, né? Numa zona rural bem esquecida. Ele amava sua gente e era amado por ela. Ele fazia o trabalho de Deus com muita eficiência. Tanta eficiência que 2 demônios foram designados por Satanás para importuná-lo e arruinar, de alguma forma, seu ministério. Então, tentaram de todos os métodos para poder atrapalhar, né, o trabalho desse sacerdote, mas não tiveram êxito. O tranquilo sacerdote parecia que estava indo de vento em popa. Então, os demônios, eles não sabiam mais o que fazer. Então, pediram uma audiência com o diabo. E eles falam lá para o diabo, nós tentamos de tudo, mas a gente não conseguiu derrubar nem destruir o trabalho desse sacerdote. Então, o Satanás, o diabo, deu um conselho para os demônios. É bem fácil vocês destruírem ele. É só você dizer que o irmão dele foi promovido a bispo. Os demônios ficaram olhando um para o outro, parecia muito simples. Eles queriam algo mais diabólico, algo mais maldoso. Bom, mas se o diabo está falando, né, vamos tentar. Tudo que eles fizeram funcionou mesmo, vamos tentar mais essa. Algumas semanas mais tarde, eles retornaram jubilosos. O velho sacerdote não recebeu bem a feliz notícia da promoção do seu irmão. A alegria anterior do homem se converteu em lamentação. Suas palavras de ânimo foram substituídas pela murmuração e pela melancolia. Em pouco tempo, o ministério brilhante do ministro foi destruído pela larva verde da inveja e pela nuvem negra da frustração, pela amarga conclusão de que isso não é justo. Satanás, ele nunca foi criativo. E as mesmas ferramentas que ele usou ontem, ele usa hoje e vai sempre usar. Desde o Jardim do Éden até a cozinha de Marta, até os nossos dias, Satanás continua usando esses 3 Ds da destruição. Primeiro, a distração. Segundo, o desânimo. Terceiro, a dúvida.
Maria, quando ela chega para Jesus, Marta, estou trocando as bolas. Quando Marta chega até Jesus para reclamar, para exigir justiça, né, diante de Deus, Jesus fala para ela: Marta, 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 você está distraída com tantas coisas. E no grego, essa palavra distraída é perispal. Perispal, né? Que é estar muito ocupado com alguma coisa, é ser atraído para longe. No inglês, né? A versão lá do King James Version, a palavra distraída é cumber, que quer dizer oprimir, arruinar, derrotar, destruir, atormentar, afligir, incomodar, importunar, desconcertar, causar perplexidade. Levar, atrair para longe, desfocar você, né? Voltado para outras coisas. Porque ela estava fazendo muitas outras coisas, né? E essas preparações que a Marta estava fazendo, a palavra usada por Lucas é diaconia, que no Novo Testamento significa ministério. Olha, você está fazendo uma coisa para Deus. Pode até ter um ministério, mas isso pode te levar para longe de Deus. Quantas pessoas estão trabalhando no ministério, mas estão ficando afastadas de Deus? O fato de você estar fazendo alguma coisa para Deus não significa que você está junto de Deus. E se você está fazendo as coisas para Deus longe de Deus, não é fácil não, hein? A gente vai se sentindo cansado, né? Aquilo que para nós que fazíamos com amor vai ficando cada vez mais pesado, mais difícil. E é assim, né? Às vezes o serviço que é muito monótono, que é repetitivo, rotineiro, vai ficando cansado, né? Cansativo. Vai ficando sem propósito, parece. E aí, achei interessante que a autora que comenta, né, sobre essa situação, ela fala assim: a Marta era assim, no começo estava fazendo com muita alegria para o Senhor, né? Mas chegou a ficar cansada, monótono, porque ninguém estava nem aí. E ela virou o coelho da Alice do País das Maravilhas. Olha a comparação, né? O coelho lá tinha uma agenda para cumprir no País das Maravilhas. E ninguém compreendia a importância da sua missão. Ninguém parecia achar que era importante. E assim como lá, Coelho, lá no País das Maravilhas, tinha uma rainha das copas, essa Marta, que servia a Deus com tanta alegria,
de tão sobrecarregada, pode ter virado uma rainha das copas. Ninguém ajuda, então cortem as cabeças. Ai, ai. Se você deixar que todo esse trabalho te sobrecarregue, vai chegar uma hora que você vai ficar zangada, você vai ficar triste, né? Você vai ficar querendo achar culpados. Um coração distraído não só vai ficar cansado com tantas coisas, como vai se sentir sozinho, que ninguém se importa. O outro D é o desânimo. Quando a gente está distraído, a gente fica desanimado. Tá junto, né? A distração com o desânimo andam juntos, né? O desânimo, ela rouba a nossa força. O desânimo leva a gente a dizer coisas e fazer coisas que a gente nunca pensou em dizer ou fazer. O desânimo acaba com as nossas perspectivas e as nossas defesas. Mesmo que a gente possa ter feito grandes obras para Deus, o desânimo vai dizer: você é um inútil, não temos esperança, você está sendo abandonado. Vamos ver esse exemplo? 1 Reis 18. 1 Reis 18. Como Elias ali, o Elias sempre tinha a palavra do Senhor para o rei Acabe, que estava vivendo de uma forma que não agradava a Deus, e tinha levantado tantas estátuas lá para Baal, que era o deus daquela, né? Idolatravam esse deus Baal. E aí Elias tem esse confronto com os profetas de Baal. 40 profetas de Baal. Ele faz uma, como fala? Tipo um duelo, né? Uma competição, uma prova para ver qual Deus é que ia responder, é que ia se mostrar que era verdadeiro. Então, aqui, depois você pode ler com mais calma, né? De Elias, eles fazem de tudo, mas ali o sacrifício não é queimado. Tipo, os profetas de Baal oraram, se cortaram, dançaram, cantaram, fizeram de tudo para que o Baal acendesse, né, aquele sacrifício, mas não aconteceu nada. Quando Elias foi e ofereceu o sacrifício, mandou até colocar água, né? Põe a água assim, ó, para ver o poder de Deus, porque imagine, né? Botar fogo no lugar que está molhado é complicado. E desce fogo do céu. Já pensou você está fazendo uma obra para o Senhor? Desce fogo do céu. Eu penso, uau, uau! Nosso Deus é esse Deus. E molhou tudo, encheu de fogo até na água ali. E aí, olha só, Elias fez não, né? Ele foi instrumento do Senhor e viu esse poder de Deus, derrotou os 40 profetas, revelou o grande Deus. Aí depois a Jezabel fala assim: não,
A gente tem que matar esse homem. A gente tem que matar esse profeta de Deus aí que está atrapalhando nossa vida. Então, no 19, né? Depois que Acabe conta para Jezabel tudo que Elias havia feito, que havia matado os profetas à espada. Então, que ela faz essa declaração que ela ia fazer a mesma coisa com Elias. E olha só, o Elias viu o fogo vindo do céu. Será que ele não podia orar e falar, desce fogo lá nessa mulher também, essa mulherzinha? Terrível, terrível. Ele ficou desanimado. Vamos ler lá o versículo que ele fala. 19, 10. Alguém pode ler? 19. O versículo 10? 19, 10. Isso. Ele respondeu: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Uhum. E ele falou isso mais uma vez no versículo 14. E não. Desculpa, era para tirar, para ler um pouquinho antes. Versículo 3. Versículo 3. 19, 3. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante. O 4 também. E foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: Já chega, ó Senhor Deus. Acaba agora com minha vida. Eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. Olha só o que o desânimo faz. Parou lá debaixo da árvore. Talvez cansado, né? E ele falou, olha só. Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. O desânimo tira todas as suas forças. Tira toda a sua esperança, toda a visão, todos os seus amanhãs, todos os seus sonhos. Tira toda a vontade de continuar. É isso que o desânimo faz nas nossas vidas. Mas Deus, com muito amor, a partir do 5 até o 7, a gente vê como Deus cuidou de Elias. Né? O Elias estava tão cansado, tão abatido, tão amedrontado, tão desanimado. Jesus falou assim, ai meu Deus, esse meu servo não aguenta nem uma mulherzinha falando, né? Não, Deus não deu a bronca para Elias. Deus colocou um anjo. E o anjo deu pão, deu água, deixou ele dormir. E levantou, acordou ele para comer, para beber e deixou ele dormir. Às vezes, quando a gente está desanimado, né? Se a gente dá uma paradinha, a gente está cansado. Umas 2 semanas atrás eu estava assim, parecia que minha cabeça ia explodir.
tão cansada que eu estava mentalmente. Talvez emocionalmente, né? Essa pandemia cansa a gente, né? Não poder fazer nada. Não cansa ouvir? Ai, para mim, tá cansando. Ai, cansa, né? Ficar em casa o tempo todo. Meu Deus do céu, tô com vontade de sair, tô com vontade de ir ao restaurante, tô com vontade de passear, tô com vontade de ir no shopping. E vai dando um desânimo na gente. Elias fez grandes coisas, a ponto dele achar aqui agora tão desanimado, ele achar que ele não prestava para nada. E é assim que o desânimo faz a gente olhar para a gente mesmo miseravelmente. Meu Deus do céu, como o desânimo nos abate. O que nos ajuda para enfrentar esse desânimo? Às vezes a gente tem que parar para descansar. Como Deus fez aqui com Elias. Come, dorme, come, dorme, come, dorme. Melhor coisa. Quando você está desanimado, vai dormir. Descansa um pouco. Você vai ver como vai voltar melhor. Né? Então, vamos abrir lá essas passagens. Se puder, né, cada um abre já um lugar. Um abre em Êxodo, outro abre em Isaías, outro em Romanos, outro em Salmo e outro em Eclesiastes. Nós vamos ler tudo na sequência rapidinho. Então, quem abriu em Êxodo 34, 21, pode ler, por favor. Êxodo 34, 21. Vocês têm 6 dias para trabalhar, porém não trabalhem no 7º dia, nem mesmo no tempo de arar ou de fazer a colheita. Então, Deus falou, trabalha 6 dias, no 7º você vai descansar. O que ajuda para você enfrentar o desânimo também, você poder olhar de uma forma diferente, ter um novo ponto de vista. Isaías 33, 17. Eu vou ler. Mais uma vez vocês verão um rei com toda a sua glória, governando um país imenso. Novo rei, uma nova perspectiva, uma nova visão. Olhar de forma diferente. Às vezes a gente não consegue sair das mesmice, por isso a gente fica desanimado. Talvez precisa fazer uma coisa diferente. Terceiro, tenha paciência. Tenha paciência. Romanos 8, 28. Eu vou ler. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Sim. Às vezes a gente quer do jeito que a gente quer, né? Mas às vezes Deus faz tudo diferente. E depois você percebe que, não é que Deus tinha razão, que é melhor. E ele faz uns caminhos que a gente às vezes não entende, né? E a gente fica até bravo com Deus. Poxa, Deus, desse jeito eu não gostei. Mas que era melhor. Não tenha paciência. Às vezes tem caminhos que vai demorar, mas que é o melhor para nós. Tem caminhos que a gente não quer passar, mas que é melhor para nós, para nos ajudar a crescer, para nos ajudar a sermos melhores. E a pior coisa para o desânimo é você ficar isolado. Então, para você vencer o desânimo, entre em contato com as outras pessoas, pessoas que te amam, pessoas que se importam com você, pessoas que vão te ajudar. Talvez a fazer tudo isso que a gente falou no começo, né?
ajudar você a descansar, ajudar você a olhar de uma forma diferente, ajudar você a aguentar, né? As coisas difíceis. Salmo 133, 1, quem abriu? Eu vou ler. Que maravilha, que coisa boa quando os irmãos são amigos e unidos. Que maravilha. Esse salmo é maravilhoso, né? Que realmente, que maravilha a gente poder ter irmãos, ter amigos verdadeiros que estão do nosso lado. Eu vi um vídeo de uma pessoa que não é cristã, que uma das coisas que te ajudam a você ser resiliente nesses tempos difíceis, resiliência, né? Você sabe o que é, né? É aguentar. Minha conexão está ruim. Então, o que vai te ajudar nesses tempos é você estar em contato com pessoas que realmente se importam com você. Como isso vai te ajudar a aguentar nesses tempos difíceis? Então, mesmo que você está desanimado, não se isole. Não fique dentro da sua concha. Tem tanta gente ao seu redor que te ama, que se importa com você de verdade. Às vezes a gente se fecha e acha que ninguém está aí, mas está tanta gente preocupado, né? E tanta gente que se importa com você. Então, entre em contato com as pessoas. Aqui eu ligue o cronômetro. A autora ela fala assim: quando as coisas não são tão boas, quando as coisas estão difíceis, ela coloca o cronômetro no forno. É o cronômetro, o timer, né, do forno. Mas não precisa ser do meu forno, não tem timer. Mas assim, é figurado, mas ela deixa 10 minutos para poder chorar. Poder desabafar. Como é bom, né? Como é bom a gente ter um lugar para desabafar, para dizer não está sendo fácil. Estou quase desistindo, quase, estou me arrastando. E se você tem esse lugar para você desabafar, para você chorar, isso te dá nova força. Eclesiastes 3:4. Alguém pode abrir? Eu vou ler. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar. Já dizia o sábio Salomão, né? Tem tempo para todas as coisas. Tem gente que não quer mostrar que está doendo, que está duro, que está difícil, que está triste. Então nem chora. Não, homem não chora, homem não chora. Mas isso nos fere profundamente, né? Quando a gente não consegue desabafar, quando a gente não consegue ser a gente mesmo, quando dizer, olha, eu sou humano e eu preciso de um colo, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém para me amparar. Não é vergonhoso, não. Aquele que é um bom cristão entende um ao outro e ajuda. Terceiro D, que acho que é um dos que Satanás mais força a gente, é que desde o início da humanidade, Satanás tenta colocar essa dúvida da existência de Deus. Será que Deus existe mesmo?
Romanos 1, 19 e 20, Paulo fala lá que a existência de Deus está escrito no coração do homem. Tantos tentaram dizer Deus não existe, mas fracassaram. Porque Deus se revela, né? Deus se revela na natureza, Deus se revela na história, Deus se revela em cada coisa, em cada pessoa. Então, tanto o agnosticismo, o ateísmo, tantos que tentaram convencer que Deus não existe, fracassaram, porque Deus existe. Aí, como ele não consegue fazer as pessoas duvidar da existência de Deus, então Satanás tenta fazermos duvidar do amor de Deus. Lá em Salmo 62, Davi abre seu coração para Deus. Davi se coloca diante de Deus e coloca suas queixas, né, diante de Deus, e ele fala para que a gente faça a mesma coisa. Então, a Marta, ela vai até Jesus. E ela coloca a sua queixa para Deus. Tá? Senhor, não te importas? Né? Mateus 7:7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, né? Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. A gente pode chegar diante de Deus, falar qualquer uma das nossas necessidades, em qualquer momento. Deus está lá, pronto para nos ouvir. Talvez ele não responda do jeito que a gente gostaria, né? Talvez ele não responda na hora que a gente gostaria, mas ele ouve todas as nossas queixas. Ele se importa com cada uma das nossas inquietações, das nossas angústias. 1 Pedro 5:7, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. A gente não precisa se preocupar, né? Porque Jesus, ele nos ama o suficiente para confrontar quando a nossa atitude estiver errada. Alguém pode abrir Apocalipse 3:9? Pode ler? Uhum. Apocalipse 3:9. Escutem. Quando aquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, não são não. Não, mas não são não. Mas não são. Desculpa. É Apocalipse 3:19. Escrevi errado. Não tem problema. 3:19. Então, vamos lá. Faltou um. 3:19. Eu corrijo e castigo todos os que amam. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Tá? Talvez tem gente que pensa, né? Tá recebendo castigo é porque Deus não ama. Pelo contrário, é porque ele ama, ele castiga, ele repreende, e é isso que Jesus fez. Ele confrontou a Marta. Se ele não se importasse, ele não estava nem aí, né? Mas porque ele se importa, ele corrige. E a resposta de Jesus para essa pergunta, Senhor, não te importas? É claro que ele se importa. Foi por causa disso que ele veio.
foi por causa de nós. Ele se importa, ele deixou o seu trono para ser Deus conosco, Emmanuel. Se eu fosse Deus, talvez vinha, ficava umas 2 semanas e voltava lá para o trono, porque, meu Deus, por que ele ia deixar uma coisa tão boa para viver no meio dos homens, para sofrer? Mas isso era o amor de Jesus, o amor de Deus. É porque ele se importa, ele veio, nasceu, cresceu neste mundo, se tornou carne, né? Deixou o melhor para viver aqui sofrendo, mas porque ele se importa. E não somente viver conosco, ele se importa a ponto de morrer por cada um de nós lá na cruz. Ele se importa porque ele está sempre de braços abertos. E foi assim que ele disse para Marta: Marta, você está tão preocupada, né? Mas vem você também, do jeito que você está, cansada do jeito que você está, confusa do jeito que você está, inquieta, com raiva, desse jeito. Venha a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vem descansar nos braços de Deus. Vem, confia em mim. Confia em mim. Eu tenho um caminho melhor do que você imagina. Não sei quantos de nós somos como Marta, neste momento. Quantos estão distraídos com tantas coisas acontecendo? Quantos estão desanimados porque está tão cansado, sobrecarregado? Quantos estão duvidosos porque está dando tudo errado? Acho que Deus não está me ouvindo, Deus está longe. Não, ele se importa. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, porque o Senhor se importa. Como a música disse, o Senhor nunca desiste de nós. Mesmo quando a gente falha, quando a gente tem esse coração duvidoso, quando a gente está triste, desanimado, cansado, distraído, buscando outras coisas, Senhor. Trata do nosso coração, que a gente possa descansar em Ti e sermos transformados, Deus. Ainda que a gente tenha coisas para fazer, que a gente não se distraia no meio do caminho, que a gente não perca o propósito, o objetivo de tudo que o Senhor tem. E principalmente, que a gente não perca essa alegria de estar ao teu lado, estar contigo, de poder desfrutar da tua presença. Obrigada, Deus, por cada um aqui. O Senhor conhece o interior de cada um, o Senhor sabe as necessidades de cada um, e o Senhor sabe as aflições que tem, talvez, no coração de cada um. Nós queremos colocá-los agora diante do Senhor. Sabemos que a gente não tem força, nem poder para mudar a situação, mas a gente confia no Senhor. Guarda-nos, ó Deus. Guia-nos, ó Deus. Fortalece-nos, ó Deus. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.